Tá precisando relembrar o que aconteceu na primeira temporada de Sweet Tooth porque não tem tempo de rever antes da segunda? Fica tranquilo que a gente tá aqui pra te ajudar, então bora pro recap. O mundo mergulhou em caos depois que o vírus H5G9 começou a se espalhar, causando uma doença que faz tremer o dedinho e depois te mata. Mas nem tudo são más notícias, já que pelo menos nasce umas flor roxa mó bonita por onde a doença passa. Por algum motivo, depois que a doença começou a se espalhar, todas as crianças nasceram híbridas. Uma mistura entre humano e animal. Primeiro eu achei que era culpa daqueles casais do reality show da Netflix, mas depois eu percebi que não tinha nenhuma relação. Alguns bebês eram bem fofinhos, mas alguns eram extremamente medonhos, tipo esse bebê orangotango. Nessa eu concordo com você. Antes da merda ficar federal e o vírus dizimar a maioria das pessoas, o Richard, que é esse cara aí, fugiu com o Gus, um bebê meio cervo, pra floresta e criou ele por 9 anos. Como o Gus cresceu completamente isolado da humanidade, por muito tempo ele achou que a mãe dele fosse um cervo que às vezes passava por perto da casa. Um erro honesto, mas que mudaria completamente o nosso conceito sobre o Richard se fosse verdade. Depois desses 9 anos, Richard finalmente pegou a doença e quando tava quase morrendo, contou pro Gus que a sua mãe na verdade era uma humana. Como que você explica o nosso filho? Ele é adotado. What? Depois que ele foi de base, o Gus sobreviveu sozinho por mais um ano, até que encontrou uma foto da mãe e decidiu ir atrás dela no Colorado. Mas antes sequer de conseguir sair da área onde cresceu, foi atacado por caçadores de híbridos e quase morreu. Felizmente ele foi salvo por um armário chamado Thomas Jeppard, pros íntimos Jeff, que ainda deu umas dicas de sobrevivência pro Gus antes de vazar. Mas mal sabia ele que a criança ia grudar pra sempre e ainda arrastar ele pro Colorado. Enquanto o Gus estava crescendo na floresta, outras pessoas estavam passando seus próprios perrengues, como Amy, uma psicóloga que odeia gente, que é o equivalente de um instrutor de paraquedas com medo de altura. Enquanto o mundo vai à merda, ela fica intocada no escritório sobrevivendo. E depois que já tá tudo mais tranquilo, ela se muda pro zoológico de Nova York. Um dia o correio chega entregando uma criança porco, a Wendy, que ela cria como se fosse filha dela. Depois de um tempo elas começam a receber outros híbridos e transformam o zoológico na reserva, um lugar seguro para as crianças que todo mundo quer matar. E é graças a ela que a gente tem várias cenas do Bob usando roupinhas diferenciadas. Não vamos nem perder tempo explicando quem é o Bob porque a gente sabe que ele é inesquecível. Em outro canto do país, o Dr. Singh tenta esconder que a esposa dele está infectada dando injeções nela, já que as pessoas que pegam a doença ficam meio queimadas com o resto da vizinhança. Mas um belo dia, a médica que faz o remédio escondido pra ele decide abandonar tudo e largar na mão dele. É aí que ele descobre por que a médica deu tchau e benção, já que para fazer o remédio precisa tirar o fluido da glândula pineal de um híbrido ainda vivo. Isso mesmo, fazer experiências cruéis com crianças inocentes. Pra proteger a esposa, ele tá disposto a fazer qualquer coisa, inclusive esconder o corpo da vizinha que morreu após a aplicação de doses cavalares de ferro no peito. Voltando pro Gus, ele e o Jepp encontram a casa onde a feiticeira escarlate desse universo tá escondida com a família dela. Eles ficam lá durante a noite e o grandão tenta desovar a criança e seguir em paz, sabendo que o garoto tá em segurança. Só que eles são atacados pelos últimos homens, a organização militar responsável por capturar os híbridos. O Jepp salva o dia e depois de dar um coro em todo mundo, decide levar o Gus com ele mais um pouco. O jeito mais rápido de chegar até o Colorado é pegar um trem, mas ninguém pode saber que o Gus é um híbrido. Então ele se fantasia de criança humana fantasiada de animal, aproveitando que é época de Halloween e já tá todo mundo vestido de coisa estranha. A fantasia do Gus funciona melhor ainda porque normalmente os híbridos não falam, então não tem por que suspeitar de uma criança que não cala a boca igual ele. O problema é que o Jeff tem uma doença não especificada e tá sem o remédio que ele precisa tomar. Mas tá tudo bem porque o Gus encontra mais no trem usando o faro apurado dele. E essa desviada nos planos para roubar o remédio é o suficiente para eles serem descobertos pelos últimos homens e capturados. Mas eles são salvos por um grupo de adolescentes chamado o Exército Animal, que tem o propósito de proteger os híbridos. Eles acreditam que o vírus veio para limpar a terra dos adultos arrogantes que estavam poluindo tudo e que as crianças mutantes são o próximo passo na evolução humana. O Exército Animal é liderado pela Ursa junto com a sua parceira Tigre, que fundaram o grupo. Eles analisam a foto da mãe do Gus e descobrem onde ela morava. Só que eles também descobrem que o Jepp fazia parte dos últimos homens e ele quase vira ração de Tigre. Mas o Gus convence a Ursa a soltar ele e por causa disso ela é expulsa do grupo e se junta aos dois para ir pro Colorado. Lembra daquele doutor que a gente falou mais cedo? Os vizinhos descobrem que ele tá escondendo um corpo e que a esposa dele tá contaminada. Então amarram os dois dentro de casa e tacam fogo e tudo.
Mas pra sorte deles, o General Abbott, líder dos primeiros homens, tira eles de lá, porque precisa que o doutor continue cortando crianças vivas pro bem da humanidade. O único problema é que eles estão com uma certa falta de híbridos. Então descobrem onde a reserva fica e atacam o zoológico. As crianças quase escapam pelo esgoto enquanto a Amy fica e distrai os primeiros homens com um megafone e fogos de artifício. Mas elas são encontradas e levadas pro laboratório. Voltando pra turma principal que finalmente conseguiu chegar no Colorado na casa da Birdie. Só que a pessoa que tá morando lá é uma amiga dela, a Judy, que ficou cuidando do lugar. E ela deixa eles fuçarem no sótão onde descobrem a verdade. Hora dos flashbacks. O passado é revelado. O pai do Gus era um faxineiro numa empresa que fazia pesquisas científicas e um dia ele conhece uma das cientistas no bar. O nome dela é Birdie. Ela explica pra ele que encontraram um vírus dormente no Alasca e estão desenvolvendo uma vacina usando ele e ovos de galinha. Mas só pode usar os ovos certos, se usar os ovos errados dá merda. E julgando pela situação do mundo, eu acho que já deu pra entender, né? Eles passam a noite juntos e quando tá quase tudo dando certo, dá tudo errado. Ela recebe uma ligação sobre uma emergência do laboratório e o Richard vai com ela pra lá, onde ele descobre que o Gus existe. Gus é uma sigla pra Unidade Genética Série 1. A Birdie acaba ficando pra trás enquanto o Richard foge com a criança servo. E foi nesse ponto que a série começou. O Gus fica bravo por descobrir que foi criado num laboratório e não tem pais biológicos. Então ele corre sem rumo. O Jep encontra ele perto de um avião caído e conta que teve um filho híbrido e ficou tão assustado que quase abandonou a criança. Mas quando ele se arrependeu e voltou pra trás, já era tarde e a esposa e o filho foram levados pelo exército e ele nunca mais os viu. E logo depois de abrir o seu coração e fazer planos pro futuro com o Gus, a criança fala que consertou o rádio do avião e chamou o pessoal da reserva. Só que isso acontece depois que os primeiros homens invadiram o zoológico. Então eles aparecem, atiram no Jep e levam o Gus. A ursa, que agora a gente descobre que chama Rebecca, ficou pra trás tentando consertar um rádio antigo que a Birdie deixou. E revela que ela tinha uma irmã que foi levada quando elas ainda eram pequenas. Uma garota porco que sim é a mesma menina da reserva. A série acaba com 3 núcleos de história, igual quando começou, só que agora é tudo misturado. O Gus, o Dr. Singh e as crianças híbridas estão sendo mantidos como prisioneiros pelos primeiros homens. O Jep, que é resgatado pela Amy, que também foi atrás do chamado do Gus, e a Rebecca, que consegue consertar o rádio e entra em contato com a Birdie, que aparentemente tá no Alasca continuando a pesquisa dela. Agora você já sabe tudo o que precisava da primeira temporada pra assistir a segunda. Deixa aí nos comentários qual é o seu hype, ou se você já assistiu, tá vendo esse vídeo depois, fala o que você achou. Mas também não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação e nos seguir em todas as redes sociais. Obrigado, beijo, tchau! Guardiões da Galáxia tá quase aí, mas você sabia que a história do Rocket nos quadrinhos é muito triste? Clica aqui nesse vídeo pra você entender melhor.